Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco os estudos diários da Bíblia. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida e por estes momentos que temos para estudarmos juntos a sua palavra. Queremos agradecer a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, recebe, quem sabe por compartilhamento, entre no YouTube, digite Hora Tranquila. Encontrará ali o nosso canal, você clique em inscrever-se, que está em letras vermelhas e já estará inscrito. Divulgue, se você gosta desses estudos, dos momentos que aqui temos, divulgue para outras pessoas. Vamos estar pregando o Evangelho. Essa é uma forma de nós pregarmos. E queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Noeli Marques, de Fraiburgo, Santa Catarina. Eduardo e Janete são de Guaíba, Rio Grande do Sul. Glenivaldo, Regiane, Rejane, Adrian e Bruno são de Lauro de Freitas, na Bahia. Isanira Stork é de Porto Velho, Rondônia. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Cândida Santos é de Manaus, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos encontramos em Tua presença mais uma vez, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a compreender a Tua vontade para com cada um de nós, compreendermos a missão pela qual nós estamos aqui e ajuda-nos, Pai, a vivermos na prática aquilo que nós estudamos em Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis na sua vida. Tem problemas, lutas, tribulações, angústias. Estejas com cada um, Pai, especialmente fortalecendo a fé. Que não desanimem, que perseverem, porque em breve nós estaremos contigo nos céus. Abençoa todos os que nos pedem orações e também abençoe aqueles que oram por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando com o nosso segundo estudo desta série, Missão de Deus, que é a nossa missão, e ficamos agradecidos a Deus por vocês que interagem conosco, vocês que nos escrevem, dizendo o benefício que estão tendo em estudar a palavra de Deus a cada dia, a compreender a vontade de Deus. Nós agradecemos a Deus porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que quer nos salvar. De maneira alguma, Deus ele quer nos condenar. Se nós formos condenados à morte eterna é porque nós decidimos não aceitar a vontade de Deus em nossa vida. A escolha foi nossa. O desejo de Deus é nos salvar. É por isso que ele criou este plano desde a eternidade, antes da fundação do mundo, que iria criar este planeta, iria criar esse sistema, o universo, e iria criar o ser humano. E se o ser humano falhasse, pecasse, ele então enviaria o seu Filho Jesus, e isso aconteceu. Deus ele é onisciente, ele já sabia que iria acontecer tudo isso, mas ele já tinha o seu plano estabelecido. E vejam como é que Deus nos ama. De maneira alguma Deus ele nos abandona à nossa própria sorte, a menos que nós rejeitemos, recusemos ouvir a voz do Espírito Santo. Aí ele acaba nos deixando sofrer as consequências da nossa escolha. Assim como Adão e Eva escolheram pecar, Deus não os deixou, não os abandonou. Deus foi atrás e fez aquela promessa de que enviaria o descendente da mulher. E então, todos nós que estamos aqui neste mundo, é porque Deus tem um plano, uma missão para cada um de nós. E a missão é que nós falemos deste amor de Deus para com todo ser humano e o desejo que Ele tem de salvar. E então, ontem nós falamos que nós, seres humanos, chamados por Cristo, somos o canal dessa missão. E o foco é o mundo, o Evangelho em todo o mundo, em todas as nações. Aqui em Apocalipse, no capítulo 7, Apocalipse 7, versos 9 e 10, nós lemos: Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribo, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. João viu essa grande multidão.
Essa multidão são os salvos, os remidos, e não pode ser contada. São milhões de pessoas de todas as épocas, desde Adão e Eva, até quando Jesus voltar. Sempre houve um povo que ouviu a voz de Deus e que fez a vontade de Deus em sua vida. Então, estes serão contados entre aqueles que estarão de pé, diante do trono, diante do Cordeiro, usando vestes brancas. Essas vestes simbolizam a justiça de Cristo, não a nossa justiça. Nós não temos méritos nenhum para podermos nos justificar para a nossa salvação. Nós vemos então que quando Jesus, antes de voltar para os céus, ele comissionou os seus discípulos: ide, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Então, irmãos, nós, querendo ou não, precisamos testemunhar. E qual é o testemunho que nós estamos dando da fé que nós temos em Jesus? Qual é o testemunho que nós estamos dando de crermos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, mantenedor, sustentador? É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos mantém vivos, é Ele que está conosco todos os dias. E então, quando Jesus disse para os seus discípulos para que ele fosse testemunhas dele, Jesus, ele disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. E isso aconteceu, irmãos. O testemunho da vida de Jesus, ela foi passando de geração em geração, começando lá com os primeiros cristãos, quando Jesus aqui esteve, com os discípulos, com os apóstolos, e os cristãos permaneceram levando esta mensagem, e hoje nós temos esta mensagem. Por quê? Porque os apóstolos obedeceram o mandamento de Jesus, a ordem: ide, fazei discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Mas nós só seremos testemunhas de Jesus, irmãos, quando nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles foram batizados quando estavam reunidos lá no cenáculo. Eles esperaram o cumprimento da promessa de que Jesus estava indo, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. É somente pelo poder do Espírito Santo em nossa vida que nós seremos testemunhas de Jesus. Nós não seremos testemunhas pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento que nós temos da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem capacita. Quem sabe você sente no coração o desejo de ser uma testemunha de Jesus, de falar de Jesus, mas quando chega no momento você, se esconde, você não tem aquele ímpeto de ir e falar como os discípulos falaram quando foram cheios do Espírito Santo. É porque nos falta o batismo diário do Espírito Santo. Nós precisamos clamar diariamente para que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo só será concedido àqueles que o buscarem. Aqueles que não o buscarem, aqueles que somente creem que Jesus existe, que ele viveu aqui, que ele morreu por nós, aqueles que creem somente que Deus é o Criador e mantenedor, mas aqueles que não buscam diariamente o batismo do Espírito Santo não terão poder para ser testemunhas de Jesus. E Jesus, ele quer que nós, então, falemos do que ele fez por nós, testemunhemos, deixemos que os outros saibam os milagres que Deus tem realizado em nossa vida. Como eu disse ontem para vocês, nós somos a luz do mundo. Jesus, ele nos chamou para sermos luz neste mundo de trevas que nós estamos vivendo. As pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, e isso acontece mesmo dentro da igreja, pessoas perecendo espiritualmente por falta de conhecimento, por não estudarem a Bíblia, por não orarem. E nós precisamos, irmãos, nos despertar. Nós precisamos nos conscientizar de que nós fomos chamados para esta missão. Nós não fomos chamados simplesmente para esquentar os bancos da igreja, somente para ir nos cultos, não. Nós fomos chamados para ir e falar
deste amor de Deus. Portanto, ide, disse Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas. E Ele espera isso de nós, irmãos. Nós sabemos que precisamos orar todos os dias pela comunidade onde nós vivemos, pelo bairro, pela rua, pelos vizinhos. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos mostre, nos coloque em contato com alguém que está precisando ouvir falar do amor de Jesus. Agora, como eu já disse para vocês, não é querendo impor, obrigar as pessoas a aceitarem, porque para nós que aceitamos é fácil crermos. Agora, aquelas pessoas que têm uma vida longe de Deus, longe dos princípios bíblicos, a gente tem que ir com muito amor, com muito cuidado e, claro, cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos direcionar. Vocês se lembram que quando uma pessoa ia até Jesus procurá-lo, pessoas que nós consideramos pecadoras, Jesus nunca condenou, Jesus nunca chamou a atenção da pessoa recriminando. Jesus sempre com amor mostrava o caminho. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Era as palavras que Jesus tinha, de ânimo, de encorajamento. Então nós precisamos orar todos os dias para que alguém seja colocado em contato conosco, para que nós possamos falar de Jesus. Como eu já disse para vocês também, comecemos falando de coisas cotidianas, comecemos falando deste calor imenso que houve agora, esses dias para trás aí no Brasil, um calor fora do comum. Vamos falar desses rios que estão secando lá no Amazonas. Vamos falar dessas enchentes que estão acontecendo lá no sul do Brasil, catástrofes em cima de catástrofes, desses tornados que acontecem aí, ciclones tropicais, cidades sendo arrasadas aí no sul do Brasil. É hora, irmãos, de nós começarmos a falar e aí nós mostrarmos o poder de Deus. São sinais que estão se cumprindo de que a vinda de Jesus está muito próxima. Muitas pessoas, a maioria, crê que o mundo vai ser destruído por guerras, por bombas atômicas ou por outros meios que estão sendo usados na atualidade, guerras químicas, enfim, bactérias. Não, o mundo vai ser destruído pela vinda de Jesus, não vai ser destruído pelo homem. É isso que nós precisamos estar conscientes e falando para as pessoas. Então é hora de nós nos despertarmos, de orarmos para alguém. Vamos fazer, quem sabe, um apanhado do local onde nós vivemos, conhecendo ali as pessoas, sabendo qual é a crença que elas têm, qual é a formação escolar, se é uma pessoa bem estudada, se é uma pessoa mais humilde. Então nós precisamos conhecer o tipo de pessoas que estão vivendo onde nós vivemos. E então, conhecendo essa situação, nós teremos como, orientados pelo Espírito Santo, como chegar a essas pessoas e falar com elas aquilo que nós precisamos falar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que nós fomos chamados para esta missão e que o campo de pregação é o mundo, não é somente aqui ou ali, mas é o mundo. Onde nós estivermos, nós precisamos estar falando deste atual momento que nós estamos vivendo e da vinda do Senhor Jesus, que está muito próxima e que a salvação está em Jesus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.